Sendo glorificado. Glorificar a Deus, trazer o pastor Ezequias, pastor Lívia, a todos os obreiros, obreiras, membresia que ajudam e pontilham para o crescimento desta obra. Que Deus assim os abençoe em nome de Jesus Cristo. Tem uma palavra de Deus aos vossos corações. Eu tenho certeza que sairemos daqui transformados, não pelo poder da palavra de Deus. Amém, irmãos? Quem encontrou, diga glória a Deus. Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã, e as nações se embravecerão, os reinos se moverão. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo e diz: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Sente glorificando a Deus e exaltando ao seu santo nome. Preste bem atenção aqui. Glória a Deus. Eu estava orando ao Senhor acerca desta quinta-feira profética, e Deus me conduziu a este texto, mesmo no sacrifício. Eu estou aqui hoje no sacrifício da carne, porque eu cheguei, tem poucos dias da Bahia, e eu estou com um problema no braço aqui. Nasceu um furo, nunca tive isso aqui. Meu Deus, que negócio, não é Deus esse negócio não. Agora debaixo do braço aqui, que não estou terrível. Mas eu falei, eu vou porque eu tenho gratidão a Deus e por aquela casa. Bem, irmãos? O Senhor tem nos sustentado. E Deus, Ele me mostrou algo aqui diante desse texto muito forte, interessante, que eu vim profetizar sobre a tua vida aqui neste lugar. Preste bem atenção. Deus nunca escolheu ninguém. Deus nunca separou alguém. Deus nunca olhou para alguém dizendo assim: eu vou escolher o varão para o varão ficar oscilando na minha presença. Deus, Maria, nunca levantou ninguém e olhou para esse alguém e disse assim: eu vou levantar aquela varoa para ela ficar oscilando na minha presença. Meu Deus, eu vou escolher ele para que ele me sirva agora, daqui um dia ele caia, ele me sirva agora, daqui um dia ele saia. Não. Deus, na sua escolha, que é estabelecida pela sua vontade, quando isso acontece, Ele declara em nós uma firmeza espiritual. O Evangelho de Cristo nos instiga a uma permanência. Esta permanência em Cristo nos deduz a conotação da palavra perseverança. Independente do que aconteceu, do que esteja acontecendo ou do que venha a acontecer, temos que perseverar diante da presença de Deus. Aí eu fui folhear a Bíblia para ver acerca dessa perseverança, e o Evangelho de Cristo nos instiga a perseverar, independente de qualquer coisa, independente se você conquistou ou deixou de conquistar, independente se você está vivendo um momento que você queria viver, ou se você está vivendo um momento que você não queria viver, independente das coisas, há um ofício no reino de Deus. Que ofício é esse? Perseverança. Oh, glória! Só que é difícil perseverar, aleluia. É muito difícil. A nossa carne nos instiga a todo instante a oscilar. É só você olhar na Bíblia, desde quando Deus criou o homem instiga, diante da sua vontade carnal, a oscilar na presença de Deus. Um dia adora, outro dia não adora. Um dia serve, outro dia não serve. Um dia quente, outro dia frio. Todos tem esta inclinação da carne de oscilar na presença de Deus. Só que o
o Evangelho de Cristo ele nos ensina acerca de ficarmos firmes. E para essa firmeza espiritual, precisamos executar aqui o Evangelho nos ensina, que é o quê? A prática da oração, a prática do sacrifício, do jejum, da leitura da palavra. Quem lembra de Josué? Deus falou para Josué: Josué, agora chegou o momento do teu ministério, mas é o seguinte, não aparte de ti a lei, para que não tropece o teu pé. Deus entende que se a gente se apartar da oração, se a gente se apartar do jejum, se a gente se apartar da palavra, o nosso pé tropeça. Todo aquele que tropeça, aleluia, ele tem tendência de cair. Só tropeça quem está fraco. Só quem está fraco é aquele que não se alimenta. Deus não te quer caído. Deus, ele te quer de pé. Aleluia. Deus, ele não escolheu você para você andar fria, desanimado e morno. É quente, é firme, é constante, é perseverante diante da presença de Deus. Aí eu fui ler sobre isso, fui estudar um pouquinho. Deus me levou a este Salmo de número 46, e a sociologia vai dizer que para o homem perseverar em algo, ele precisa de uma inspiração. Temos que ser inspirado a algo. A perseverança vem de inspiração, aleluia. Eu tenho que ser inspirado. Por exemplo, eu fui para a Bahia, passei 18 dias na Bahia, oh meu Deus, 18 dias, parecendo aqueles meninos que nunca viu comida. Engordei 8% de gordura. Engordei, eu fui na minha médica, aí ela falou assim para mim: você precisa de uma inspiração, porque todo recomeço é difícil. Então eu vou te inspirar. Primeiro nós vamos tirar a toxina do seu corpo, e para isso você vai tomar aquele carvão ativado, carvão vegetal ativado. Aí isso vai te instigar. Eu tomei uma semana, perdi 4 quilos. Eu falei: olha, instigou, inspirou. Todo homem precisa de uma inspiração para fazer algo, para perseverar em algo. Se não tem inspiração, aleluia, o homem não persevera, ele desanima, ele se esfria, ele para, ele retrocede, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aí olhando para o texto, pastor, o que isso quer dizer, pastor? Se você for olhar para o texto de Salmo de número 46, a Bíblia nos dá um indicativo que quem entoou este salmo foram os filhos de Corá. Grave este nome: filho de Corá. Corá foi um homem da tribo de Levi, aqueles que cuidavam do louvor. Mas no livro de Números, capítulo de número 16, a Bíblia vai nos mostrar que Corá se levantou contra o ministério de Moisés. Ele se arrumou com um grupo e se levantou contra o ministério de Moisés. Moisés era o líder escolhido por Deus na época. Corá olhou e falou assim: não é só ele que pode ser líder, não. Aí começou a se rebeliar, a contender. Moisés poderia muito bem usar de sua autoridade para se defender. Moisés poderia muito bem usar de suas verdades para se defender. Mas a Bíblia nos dá uma grande lição através da vida de Moisés. Quando se rebeliaram contra ele, a Bíblia diz que Moisés olhou para a rebelião e diz assim: amanhã de manhã nós vamos ver quem verdadeiramente Deus levantou. É glória. Como é bom quando a gente entrega na mão de Deus. Como é bom quando a gente deixa Deus nos justificar. Aleluia. Como é bom, aleluia, gozar da justiça do Deus Todo-Poderoso. A Bíblia diz que seguinte: Deus abre a terra e engole Corá vivo. Corá e todos aqueles que se rebeliaram contra Moisés. Deus abre a terra, peraí, vou matar todos os rebeldes vivos. E matou todo mundo. Aí eu entro na história para você entender e começar a dar glória a Deus. Para os filhos de Corá permanecer na presença de Deus, eles precisavam de uma inspiração. Aleluia. Diante da sociedade, os filhos de Corá, no livro de Crônicas, diz que os filhos de Corá receberam o nome de Assi, Elcana e Abiasaf. Estes 3 homens, para continuarem na presença de Deus, eles precisavam de uma inspiração. Qual inspiração, pastor? Se Deus matou o seu pai, que inspiração tem um filho de adorar um Deus que matou o seu pai? Não tem inspiração nenhuma. E diante do contexto natural, é muito claro. No livro de Hernando Dias Lopes vai dizer: neste tempo a cultura era muito
clara. A sociedade julgava assim: se o pai for rebelde, os filhos vão ser rebeldes também. Se o pai era ladrão, os filhos vão ser ladrão também. Eles levavam muito a sério a questão da questão hereditária. Então eles vão crescer diante dessa rejeição. Olhavam para aqueles 3 homens e diziam assim: é uns homens que não podemos confiar, porque o pai dele foi rebelde. Deus matou o pai dele por causa da rebeldia. Se o pai for rebelde, eles vão ser rebeldes também. A igreja não dava oportunidade. Ora, os filhos de Levi, eles poderiam lutar, porque era a tribo responsável pelos louvores, mas em nenhum texto da Bíblia vai mostrar os filhos de Davi, de Corá, se levantando contra esta rejeição. A Bíblia vai só citar os nomes deles. Em nenhum momento você vai ver os filhos de Corá se levantando contra a igreja, se levantando contra a sociedade. Mas se você olhar para a Bíblia, enquanto toda essa rejeição está sobre a vida deles, Deus está dando crescimento. Pergunta: por quê, pastor? Por quê, pastor? Mesmo sem inspiração natural, olha, isso aqui é muito forte, o Espírito que Deus me deu na madrugada. Mesmo sem inspiração natural, pastor Arília, eles perseveraram diante da presença de Deus. É Deus olhando do céu dizendo assim: eles não têm motivo nenhum para me adorar, eu matei o pai dele, mas pela perseverança deles na minha presença, eu vou dar crescimento. Levanta a mão assim, porque de mão levantada eu profetizo que toda maldição hereditária contra a tua vida seja quebrada nesta noite, e aquilo que estava sendo impedimento para o teu crescimento, quebra, Deus desfaz para a glória do santo nome dele. Talvez alguém olhou para você e pela questão da tua família te julgou. A mãe dela foi assim, ela vai ser. O pai dela foi assim, ele vai ser. Talvez alguém olhou para ti, até mesmo dentro da tua casa, é igual a avó, é igual a avó. Mas eu vim com a palavra profética nesta noite, que nenhuma maldição hereditária a partir deste momento te alcançará, diz o Senhor. Enquanto muitos estão apostando na tua rebeldia, na tua destruição, pela tua perseverança, Deus te dará crescimento. Quem acredita nisso? Eu sinto a graça de Deus aqui. O diabo estava amarrando teus caminhos por uma palavra que alguém lançou, por causa da tua família, por causa da tradição da tua criação. Mas Deus chegou nesta quinta-feira profética dizendo assim: eu corto, eu desfaço, eu arranco, eu destruo todo o embaraço. Eu vim com uma voz profética nessa culpa de dizer: a partir de hoje você vai avançar para a glória de Deus. Oh, glória! Oh, glória! Oh, glória! Oh, glória! Eles não tinham inspiração nenhuma. Eles não tinham inspiração natural. Deus matou o pai deles, e a sociedade está olhando para eles dizendo assim: deles não dá oportunidade para eles, não. O pai foi rebelde, eles vão ser rebeldes também. Diante de toda essa rejeição, eles estavam lá, eles estavam firmes. Todo mundo olhava e dizia assim: assim é o cano e as árvores não vêm para o culto hoje. Mas quanto menos esperava, os levitas estavam lá. Imagine comigo, quando chegava no culto, olhavam para eles e diziam assim: não dá oportunidade para eles, não. É filho de rebelde, não dá, olha, não, deixa ele lá no canto, deixa ele lá, afastado do lado. Mas enquanto muitos estavam rejeitando, por sua perseverança, o Espírito visita eles, e a Bíblia diz que foram 11 salmos que Deus nos presenteou. Enquanto nos olhavam e dizia assim: não dá oportunidade, Deus decide dizer: Salmo 42, Salmo 44, Salmo 45, Salmo 46, Salmo 47, 48, 49, 84, 85, 87, 88. Levanta a mão para me profetizar. Só conquista da parte de Deus aquele
alguém aí? Aleluia, Jesus. Fale para ele isso. Independente do que aconteceu, do que está acontecendo, ou que vem acontecer, olha no olho de Deus, se quer conquistar alguma coisa da parte de Deus, persevere. Não tem inspiração nenhuma na tua, não tem casa própria, não tem dinheiro na conta, não tem carro do ano. Que faz esses homens perseverar? Só tem uma resposta. Pergunta qual, pastor? A presença do Espírito Santo de Deus. A presença do Espírito Santo de Deus. E eu aprendo com o reino de Deus assim. Eu não sou movimentado pelas coisas palpáveis. O carro do ano não me movimenta. A casa própria não me movimenta. O dinheiro não me movimenta. O que é que te dá vida, pastor? É a presença do Espírito Santo de Deus. É a presença do Espírito Santo de Deus. Eles não tinham oportunidade, mas tinham a presença do Espírito Santo de Deus. Eram rejeitados, eram bastante pai, mas tinham a presença do Espírito Santo de Deus. Eu vou profetizar que lhe falte tudo neste ano, mas não te falte a presença do Espírito Santo de Deus. Ora para a série. É o maior bem que todo homem pode ter sobre a tua vida. Quando Davi vai pecar no Salmo 51, ele confessa o seu pecado e diz: me tira as vestes palaciais, me tira o cargo de rei, me tira o palácio, me tira o ouro, me tira a prata, mas não retire de mim a tua presença. Quem investir em alguma coisa em 2026, invista para ser cheia de Deus. Quer fazer algum investimento na terra? Olha aí a receita. Invista na oração, invista na vida de jejum, invista na palavra, invista nos cultos e serás cheio da presença do Espírito Santo de Deus. A única inspiração desses homens era a presença dele. Quem gosta de louvar aqui? Quem gosta de louvar? Quem gosta de louvar? Recebeu a oportunidade para louvar. Imagine você passar ano e ano, chegar num lugar e ninguém te dá a oportunidade de louvar. É? Te julgar não por causa de você, mas pela tua casa, pelo teu pai, pela tua mãe. Que inspiração esses homens tinham? Fala a verdade aqui. Que motivo esses homens tinham para estar na presença de Deus? E a gente, olha para mim, por mínima coisa hoje, a gente oscila, a gente abandona, a gente abre mão, a gente se esfria. É ou não é? É ou não é? É ou não é? Hã? Por mínima coisa, pastor Ezequias, os crentes hoje se esfriam, tropeçam o pé, querem ser o dono da verdade. A verdade é única. Jesus é lindo. Eu fiquei encantado, era 3h20 da manhã, meio pensando nisso. Rapaz, esses 3 homens não tinham motivo nenhum para estar na presença de Deus, e eles estavam lá. Hã? E a reflexão veio na madrugada e eu libero para você. O que é que te motiva a estar aqui? Eita. O que te inspirou você se arrumar hoje e vir para este lugar? Não são pelas coisas e sim por Ele. Não há nenhuma comprovação na Bíblia.
Não há nenhum texto na Bíblia que mostre isso. O que vos falo agora é um ato sobre o estudo. Se você for para o estudo desse salmo de número 46, o salmo que os filhos de Corá entoou, o estudo vai dizer, há uma comprovação científica que este salmo foi entoado no tempo. A Bíblia não diz isso. Os estudos comprovam que este salmo foi entoado num tempo da afronta de Senaqueribe contra Jerusalém. Todos os estudiosos levam a este tempo, a este período. Isaías vai dizer que Senaqueribe com 185 mil soldados acabam com todas as cidades vizinhas e destrói Judá. Aí chega diante de Jerusalém, cerca Jerusalém com 185 mil soldados, fecham todas as torrentes de água. Olha para mim para você entender aqui que o mistério é forte. A Bíblia diz que além de cercar Jerusalém, eles fecham as torrentes de água, porque o inimigo entende assim, ó, se não tem água, não tem alimento, e com sede e com fome vão ficar fracos. Eita. Por período de tempo, nessa fragilidade a gente ataca, e por falta de força todo mundo. Aí pela estratégia, Senaqueribe e os 185 mil soldados lá de fora. Cadê o Deus de Jerusalém? Cadê o povo que adorava a Deus? Não tem ninguém na cidade. E a Bíblia diz que Senaqueribe estava do lado de fora, zombando do povo de Deus, zombando do nome de Deus. Olha para mim para você entender. Quando o ciclo se fecha, Jerusalém tem uma tradição. Pergunta, qual tradição, pastor? De ir buscar uma direção de Deus. E no tempo de Senaqueribe não foi diferente. O rei reúne todos, vai para dentro do templo buscar a resposta de Deus. Olha para cá para você entender. Aí o pastor pega o pregador famoso e traz para a igreja, pega o cantor famoso e traz para a igreja. Só que o inimigo está lá de fora. O pregador famoso prega e Deus não abre. Aleluia. O cantor famoso canta e Deus não chega. Passa cultos e cultos e Deus não responde. Os estudiosos vão dizer que naquele tempo de Senaqueribe já estavam desistindo de ouvir alguma coisa da parte de Deus. De repente alguém ouve um louvor. De repente alguém ouve vozes. E estas vozes cantavam assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente. Alguém que está ouvindo essas vozes dizer: quem é que está cantando este louvor? De quem são essas vozes? Quem são essas pessoas? Enquanto estão procurando saber quem é, as vozes vão cantar: pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio do mar, a água se ruja e se perturbe, ainda que os montes se abalem para a sua braveza, o inimigo está lá de fora, não tem água, vão morrer de fome, vão morrer de sede, mas tem o louvor de Jerusalém dizendo assim: ao rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus. Tem uma alegria nova chegando para te perseverar. Tem uma alegria nova chegando para te dar coração.
tempestades. Não reclame da tempestade. Deus permitiu cidades serem destruídas, cidades serem cercadas. A igreja dá oportunidade para aqueles que perseveraram diante da perseguição. De madrugada Deus falou no meu coração: amanhã tu vai profetizar. Nada de agonia, nada de ansiedade, porque a tua hora vai chegar. Quem é louvando? De quem são essas vozes? Eles não conheciam as vozes porque por muito tempo não ouviam os meninos. E os meninos estavam lá. Aí o que quebra o meu coração é o verso 5. Depois de tudo, alguém reconhece. É os filhos do rebelde. Só que está acontecendo uma coisa diferente. O que está acontecendo? Eles estão louvando. E o meu corpo se arrepiou todinho. Isto é um sinal que Deus vai aparecer. Eita glória! Aí quando todo mundo reconheceu quem eram e começaram a sentir Deus, olha o que eles cantam: Deus está no meio dela. Não tem pão, não tem água, mas Deus está no meio dela. Ele é o pão da vida, Ele é a fonte inesgotável. Mas é forte a presença de Deus neste lugar. Como que for e mirarás. Este é o ano que Deus vai confundir o inimigo. Este é o ano que todos aqueles que se levantaram contra a tua casa serão envergonhados. Eu profetizo que este é o ano do operar de Deus sobre a tua vida. Porque nos fala é o Senhor Todo-Poderoso. Eles continuam cantando. A igreja não dá oportunidade. Quem deu oportunidade para eles foi Deus. Eles poderiam olhar para os pastores e dizer assim: agora eu vou parar o louvor, agora eu vou encerrar aqui a adoração. Mas enquanto todo mundo estava sentindo a presença de Deus, eles continuaram. As nações se embraveceram, os reis se moveram. Só que servimos a um Deus que ao levantar a sua voz, a terra se derrete. E eu vou ministrar algo nesse louvor no teu coração. Você que está aqui com medo, você que está aqui desanimado, frio, cabisbaixo, você que parou, você que está pensando em desistir, eu tenho uma palavra no teu coração: o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. As obras que o Senhor tem feito, Ele faz cessar as guerras. Ele quebra o arco, Ele corta a lança, Ele quebra os carros do fogo que diz: aquietai-os e sabeis que eu sou Deus, eu sou Deus, eu sou Deus, eu sou Deus. Ora, mantou-me na cana, ora, na cana, segura na
Porque enquanto a igreja aqui agora, Deus envia o anjo para quebrar toda a patifaria, toda a macumbaria. Deus desceu aqui, pastor. A pomba gira os homens para fazer uma simpatia. Deus está dizendo assim, ó, eu já dei uma ordem para ela ir embora. Eu já dei uma ordem para ir embora. É muito forte isso aqui, viu? Foi feita a simpatia contra a casa de alguém. Pela ordem de uma pomba gira. E Deus está dizendo assim, ó, eu já dei uma ordem para que ela saia. Quando tu chegar na tua casa, tu verás os sinais. Porque tu saiu e a opressão estava lá. Mas eu quebrei toda a simpatia que foi feita. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Colocaram nome, sobrenome, dentro de água cheia de camelo. E assim, eu vou amarrar a vida deles, vou destruir com a casa dela, vou fazer essa simpatia, vou tomar a casa. Deus disse, não vai tomar não, porque eu cheguei. E Deus vai mandando a dizer, tu vai vir aqui, deixa eu contar o testemunho. Foi na minha vida, pastor. Deus visitou a minha casa e restaurou. Fique de pé com a bendição do pastor. Oh, presença de Deus. Oh, presença de Deus. É de assim alabadora. Olha que forte, Deus quebrou a simpatia aqui, ó. Tu vai vir testemunhar neste altar. Eu cheguei naquele culto, pastor, pensando que eu ia perder a minha casa, a minha família. E quando eu saí daquele culto que eu cheguei lá, estava tudo diferente. Deus visitou a casa de alguém aqui. A simpatia foi feita. Só que Deus quebrou, ó. E deu ordem para que a pomba gira saia de lá, ó. Como que me deve a Paracinha, levantando, os demônios tremem diante da ordem dele. A pomba gira, Maria Patinha, mula velha. Tem que fazer a bagagem para ir embora da floresta. Escute bem isso aqui. Termina agora. Enquanto os meninos louvavam, Deus enviou um anjo. Quantos anjos? Quantos? Mas pastor, era 185 mil soldados. Deus enviou um. E a Bíblia diz assim, ó, e matou 185 mil soldados. Poderoso é o nosso Deus. Olha o que Deus pode fazer diante da vida daquele que persevera. Olha o que Deus faz. A pessoa que persevera, ela alcança o agir de Deus sobre a sua vida. Se você não entendeu o contexto aqui ainda, eu vou te explicar. Deus está dando um livramento a um povo que está perseguindo os meninos que agora estavam louvando. Se é o evangelho, Marinês, escute bem.
ter que louvar para Deus livrar quem me faz mal. Que inspiração eles tinham para louvar! Mas eles estavam louvando. Independente do que aconteceu, do que está acontecendo, do que venha a acontecer. Persevere, ouve, e você contemplará este ano o agir de Deus sobre a tua vida. Deixa quem quiser falar, deixa quem quiser se movimentar contra você. Faz como Moisés, entrega na mão de Deus. E continua, e persevera, e permanece, e insiste. Que aí você vai passar o ano inteiro contemplando o agir de Deus sobre a tua vida. E eu quero encerrar essa mensagem como o Espírito Santo me deu. Quando eu estava terminando de meditar, veio aquele louvor no meu coração. Eu acho que Débora vai, sabe, louvar. Eu estava meditando de madrugada na palavra, e acabando a meditação, veio aquele louvor assim: temem porque se eu estou. Você vai sair daqui fortalecido. Você vai sair daqui renovado. Você vai sair daqui cheia. O diabo decretou lá fora: oh, esse ano eu paro ela. Esse ano eu acabo ela. Só que tu vai sair daqui de pé, cheia, ó. Enquanto der valor, eu quero que você coloque a mão no seu coração e diante daquilo que Deus falou através da sua palavra, você fale com Deus. Você ore neste momento. Isso, pode louvar, pode louvar. Fale com Ele neste momento. Você tenta enxergar a solução e não vê jeito. Agora senta pra me ouvir. Batalhas e dificuldades bem maiores você já venceu. Foram provas tão difíceis que hoje chega até dizer. Não entendo como foi que eu venci. A verdade é que existe um mistério aí dentro, uma força que excede o entendimento, a razão pra ter chegado até aqui. Tem alguém que esteve do seu lado em toda a trajetória, alguém que conhece até o fim da história e me trouxe até aqui pra te dizer. Lembra quando estava por um fio pra desistir, e quando faltou isso aqui pra você cair?
Deus, aleluia.